Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma segunda-feira com a nossa meditação com a Palavra de Deus. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com aquela pessoa que esteja precisando ouvir uma palavra de Deus para ser cada vez mais fortalecidas. E somente o Senhor tem o poder de nos fortalecer cada vez mais através da sua palavra, através da sua mensagem. Mas antes de começar, eu quero compartilhar algo com vocês que eu estou muito feliz mesmo. Vou mostrar aqui para vocês. Essa medalha. Isso daqui não é sobre pódio, não é sobre tempo, não é sobre o primeiro lugar. Essa medalha é sobre superação. Isso mesmo. Ontem aqui na minha cidade foi a primeira maratona internacional e eu pude participar dela junto com meu esposo, que é o meu maior incentivador, é aquele que me apoia, aquele que está sempre do meu lado me incentivando. E ontem nós participamos juntos nessa prova e eu falo mais sobre superação, porque alguns anos atrás, eu não posso falar a palavra aqui, né, por conta do YouTube, mas eu estava deprê e não queria levantar, estava desanimada, cansada, estava esgotada. Fisicamente, mentalmente, não tinha forças para nada. Por mais que eu tivesse um esposo que me ajudasse, que me apoiasse, uma filha linda também, carinhosa e amorosa, mas mesmo assim, nada me dava força. E ele sempre buscando, de alguma maneira, me incentivar, me tirar de cima da cama, do sofá. E um certo dia, ele me chamou para a gente fazer uma corrida. Aí eu falei para ele, corrida não aguento, não quero. Aí ele falou, então vamos fazer uma caminhada. Eu falei, acho que foi Deus mesmo, coisa de Deus. Eu falei, tá bom, uma caminhada eu vou. Aí fui caminhando. Ele, vamos dar uma corridinha, um trote. Eu falei, vamos. Aí dei. E toda semana ele me chamava. E eu ia com ele. Até que eu acabei pegando um gosto. E eu tava bem mais forte, bem mais cheinha. E o problema não está cheia nem forte. O problema é de como a gente está mentalmente. Se estamos desanimada, cansada de tudo, sem querer fazer nada, e isso acaba prejudicando a nossa saúde, e era como eu estava. E com isso eu fui perdendo peso, fui tendo mais ânimo, mais força, mais coragem de fazer alguma coisa, e fui pegando gosto, até que surgiu aqui essa primeira corrida, e eu resolvi participar mais por superação mesmo. Então, hoje às 14 horas eu vou postar um vídeo aqui, para vocês verem como que foi essa corrida. E eu tenho postado também, algumas vezes, como que eu estava antes da corrida, e aí no processo também da corrida, e como eu tenho melhorado, tenho estado mais fortalecida, mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Então, nós precisamos fortalecer a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Quem não conseguir sair nesse momento, esteja se sentindo angustiada, triste, aflita, sem forças, pensando em desistir, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda. Existem profissionais aí da área, Deus colocou essas pessoas para nos ajudar mentalmente, para ajudar a nossa alma, e aí a gente vai fortalecendo o nosso espírito através da palavra, e a alma e o espírito estando fortalecido, nós iremos também fortalecer ainda mais o nosso físico. Nós iremos ter ânimo, coragem e força para continuar prosseguindo, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas somente estando fortalecidos a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. É uma triade que anda junto. Nós precisamos de cada um deles, nós precisamos fortalecer cada um deles. Então não desanime, tenha coragem e peça ajuda. Tive o apoio do meu esposo, da minha filha. Meu esposo foi aquele que me fortaleceu, que me apoiou. A minha filha foi aquela também que me fortaleceu. E Deus principalmente tem me ajudado dia após dia. Eu agora, há pouco tempo, já cheguei a passar por uma terapeuta. Foi preciso para eu desabafar, para eu falar, para eu conversar, para eu expor algumas coisas que eu queria expor, eu precisava expor. Então, pessoal, não tenha medo, busque terapeuta, psicanalista, se for preciso psicólogo, psiquiatra,
não tem importância. O importante é você cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. E a corrida é o que tem sido a minha válvula de escape, é onde eu tenho me fortalecido, eu tenho visto que é possível, que eu sou capaz, que eu consigo. E no dia de ontem na corrida, eu fiz os 10 km correndo sem parar. E quando eu estava cansada e quando eu pensava em desistir, meu esposo, vai mais um pouquinho, vai, você consegue. Não para, não desista, vamos. Quando eu pensava em fazer aquela caminhadinha, ele foi aquele que me incentivou e não deixou eu parar. E eu continuei e eu consegui fazer os 10 km sem parar. Isso foi um orgulho, uma sensação tão satisfatória de superação, porque eu não conseguia fazer nem 1 minuto, nem 2 minutos correndo. E hoje fazer 1 hora e 1 minuto correndo sem parar foi emocionante demais. Nas nossas vidas é assim também. Muitas vezes nós pensamos em parar, em desistir, porque já estamos cansados, exaustos. E Deus, com a palavra dele, através da palavra dele, ele nos mostra que é ele que nos fortalece, que é ele que nos encoraja, que é ele que nos auxilia, que é ele que nos ajuda, que é ele que nos dá força e diz para a gente não desistir, para a gente continuar, que nós seremos vitoriosas emocionalmente, espiritualmente. Nós conseguiremos passar pelas turbulências, nós conseguiremos passar pela tristeza, pelas angústias. Então nós precisamos ter o nosso momento de devocional, de oração, de meditação, somente nós e Deus, no nosso quarto, fechando a porta do nosso quarto, colocando o nosso joelho no chão e orando, e pedindo força e coragem para Ele. Amém, pessoal? Então era esse testemunho que eu queria contar para vocês de ontem, que eu estou muito, muito, muito feliz mesmo, e é mais pela superação. Então saiba, você é capaz, você consegue. Deus está do teu lado, te fortalecendo, te ajudando na caminhada. Não desista, não pare, continue seguindo em frente, porque você vai conseguir sair desse lugar que você se encontra no dia de hoje. Amém? Vamos então meditar na palavra da mensagem do dia de hoje. Então eu quero compartilhar com vocês Salmo 109, no versículo 4, que vai dizer assim: em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Então o que Davi está falando aqui, que enquanto ele estava demonstrando o seu amor, enquanto ele estava apoiando, ajudando o próximo, incentivando, dando o seu melhor para o próximo, eles estavam o acusando, eles estavam o atacando, eles estavam querendo prejudicá-lo. Enquanto Davi apenas o amava, enquanto Davi apenas o ajudava. Eles não tinham esse reconhecimento, eles não tinham esse entendimento de ele me ama, ele me ajuda, então eu vou também apoiá-lo, vou também ajudá-lo. Não. Os inimigos aqui de Davi, eles estavam atacando ele. Então Davi, ele ficou entristecido, ele ficou angustiado, ele ficou magoado. E o que ele fez? Aqui está falando que ele ora. Eu, porém, oro. Então é assim também. Nós também devemos colocar o nosso joelho no chão e orar. Falar com Deus. Entregar tudo para o Senhor. Entregar aos pés da cruz os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias, o que tem te machucado, os que tem te atacado, o que tem mentido sobre você, os que tem te afligido, os que tem te acusado. Entregue tudo para o Senhor. Porque saiba que pessoas feridas, elas vão querer nos ferir também. As pessoas, elas vão querer nos desestabilizar. Elas vão querer nos machucar. Elas vão querer nos prejudicar. Então nós precisamos estar firmados em Deus. Nós precisamos estar firmados na presença de Deus. Somente assim nós iremos ter maturidade de suportar os ataques que nós temos enfrentados, as mentiras, as acusações. Somente quando nós estamos firmados em Deus. Então seja firmado no dia de hoje. Coloca teu joelho no chão, ore para Deus e peça para Ele força para suportar os problemas, as acusações e as mentiras. Tenha certeza que o Senhor, Ele te ouvirá. Tenha certeza que o Senhor irá te ajudar. Vamos continuar aqui lendo em Efésios capítulo 6, no versículo 12. Vai dizer assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de escuridão e contra as forças espirituais do mal nos céus.
Então a palavra aqui mesmo já está dizendo que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos. As pessoas estão feridas, estão machucadas, estão angustiadas, estão sofrendo. E com isso elas querem o quê? Atacar as outras pessoas, ferir. Então elas estão querendo te machucar, assim como elas estão machucadas. Nós precisamos aprender a não levar a sério, a ignorar, a não guardar mágoa. Porque se nós abrir espaço para que essas mentiras do inimigo entrem na nossa mente, no nosso coração, nós iremos ficar feridas, magoadas, machucadas, e assim será um ciclo. A gente vai querer machucar outras pessoas, a gente vai querer atingir outras pessoas, vamos querer machucar aqueles que estão nos machucando, vamos querer atacar aqueles que estão nos atacando, e será um ciclo, e não é isso que Deus quer, não é isso que Deus espera. E muitas vezes também será Deus usando pessoas para nos amadurecer, para nos transformar, para nos moldar. Não se esqueça que no Egito, Deus endureceu o coração do faraó para que ele não quisesse libertar o povo de Israel. Deus endureceu o coração de faraó. Então Deus não pode estar endurecendo o coração daquela pessoa para nos atacar? Deus vai querer nos moldar, nos transformar. E muitas vezes Ele poderá usar pessoas para que isso aconteça. Para que a gente se torne uma nova mulher, um novo homem, uma nova pessoa. Com mais maturidade, com mais entendimento, com mais paciência, com mais clareza. Então aceite o processo. Não brigue com o processo. Não fique aflita, desesperada. Eu sei que é fácil eu vir aqui falar para você. Falar é fácil, difícil é colocar em prática, né? Eu sei que é. Mas se nós temos Deus, nós precisamos entender que é possível passar pelo processo com Deus. Ele irá nos ajudar. Ele estará do nosso lado. Quando nós temos intimidade com Ele, quando nós o buscamos. Amém? Quero continuar lendo com vocês agora. Isaías, capítulo 41, no versículo 10, vai dizer assim: Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças? Sim. Eu o ajudo? Sim. Eu o seguro com a minha mão direita? Sim. Então, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Não é isso que Deus espera. Deus espera que a gente tenha maturidade de passar pelo processo com entendimento, com sabedoria, com clareza, para que assim a gente possa promover a paz, promover a justiça, a reconciliação com o nosso próximo. Então nós precisamos ter maturidade para suportar o processo, para passar pelo processo. Então não tenha medo, não fique angustiado. Peça ajuda para Deus quando você achar que não vai suportar, quando você achar que não vai aguentar, ficar ouvindo mentiras, gracinhas sobre você. Quando você achar que não vai conseguir, peça ajuda para Deus, que Ele irá te ajudar. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, vai dizer assim: Eu, porém, lhes digo, ame os seus amigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Então o Senhor está nos ensinando aqui a amar os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem, não é mesmo? Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus, seguir os ensinamentos do Senhor e orar por aqueles que estão nos perseguindo e amar aqueles que se colocaram nessa posição de nossos inimigos. Então que nós venhamos ter compaixão por essas pessoas. Jesus aqui ele nos encoraja a abençoar essas pessoas que querem nos prejudicar. Porque a nossa oração, ela tem o poder de transformar pessoas. Porque somente Deus tem o poder de transformar essas pessoas que estão nos atacando. Então tenha humildade, tenha compaixão, tenha paciência e ore por essas pessoas. Peça para que Deus possa ajudá-las, porque elas também estão passando por dificuldades, por angústias, e o que elas conseguem fazer é atacar o seu próximo, é falar mal do seu próximo, é querer prejudicar. Então não guarde mágoa, tenha maturidade para suportar o processo e para orar por essas pessoas. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, essa mensagem no dia de hoje, que nós venhamos
conseguir colocar em prática, porque a palavra de Deus não é somente para ler, esquecer, deixar para lá, entrar no ouvido e sair no outro. Não. A palavra de Deus é para a gente ler, meditar e colocá-la em prática. Então, coloque em prática no dia de hoje tudo aqui que nós meditamos, que nós estamos refletindo. Medite nessa palavra, reflita nessa palavra e coloque em prática. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na sua presença, Senhor, para te agradecer pelo dia de hoje, por essa mensagem, meu Deus, que ela venha invadir o nosso coração, a nossa mente, que venha nos dar força, Pai, para suportar os nossos inimigos, para suportar, Senhor, aqueles que nos perseguem, porque é fácil falar, Senhor, difícil é colocar em prática. Nos ajude, Pai, porque somente o Senhor tem o poder de nos ajudar, de nos fortalecer, Pai. Então, Senhor, nós pedimos a sua ajuda e a sua força para que nós venhamos amar essas pessoas que se colocam nesse lugar de nossos inimigos, para que a gente venha, Senhor, estamos aqui orando, Pai, por aqueles que estão nos perseguindo, nos atacando, nos acusando. Traga cura, Senhor, para o coração, para a mente dessas pessoas, Pai. Que elas possam ser transformadas, Senhor, através das nossas orações. Que elas consigam, Pai, enxergar tudo que elas estão fazendo de mal para o próximo, para mim ou para aquelas outras pessoas, Senhor. Nós não sabemos o que ela tem feito, o que elas têm feito, o que eles têm feito, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece os nossos corações, Senhor. Então nós te pedimos, Pai, ajude cada um de nós, ajude cada uma dessas pessoas, Pai, que também estão precisando de Ti, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então é isso aí, até segunda-feira que vem, às 9 horas da manhã. Então não se esqueçam que de terça aos domingos, nós temos um encontro marcado também às 9 horas da manhã e às 18 horas, que eu estarei trazendo uma mensagem para fortalecer ainda mais a mente e o coração de vocês. E essa mensagem é da palavra de Deus. Essa mensagem vem do Senhor, para que possa ajudá-los na caminhada, amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.